Gente, boa noite! Que legal! Hoje nós temos uma baita convidada. Eu falo uma baita convidada porque o negócio é grande mesmo. Já vou até começar falando do que ela fez. Primeiro, a professora Vilma Stigl de Tomaso. Ela publicou um livro imenso chamado O Cristo Pantocrator, que é esse daqui, pela editora Paulus, o Cristo Pantocrator dá origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pastro. Na verdade, ela faz um passeio histórico. Deixa eu só pegar aqui umas imagens. Aqui tem uma das catacumbas de Fayum. Então, desde lá, ela faz um passeio histórico até os dias de hoje nas igrejas do Brasil, né? E isso tudo enfocando só o Cristo Pantocrator. Então não tem, aqui, pelo menos aqui no Brasil, uma estudiosa ao nível da professora Vilma Stigl de Tomaso. Ela é uma doutora no assunto praticamente, né? Então, nada melhor do que chamar a própria professora Vilma para falar sobre o Pantocrator. São várias perguntas que eu elaborei, claro, né? Bom, pelo menos está falando do meu assunto, né? Enquanto ela é a teórica do assunto, eu faço a prática, né? E eu elaborei um monte de perguntas. Mas durante a conversa, se vocês também quiserem falar um pouco ou perguntar alguma coisa também sobre o assunto Pantocrator, desde a origem até os dias de hoje, falar deixa eu ver, de concílios, de formação da imagem do Pantocrator, seria uma ótima também já aproveitá-la e a gente também já tirar um monte de dúvidas, né? Ou sair com mais dúvidas e depois chamá-la também, né? Deixa eu ver então, eu acho que já chamo a professora. Eu não sei com que perfil ela tá, ela entrou aqui com a beleza da arte sacra. Professor, então eu vou te chamar também no perfil da beleza de arte sacra ou no perfil. Não, no seu perfil pessoal. Deixa eu ver aqui. Vilma. Não, ainda não entrou. Professor, eu vi que a senhora entrou no perfil da beleza da arte sacra, mas pode entrar pelo seu perfil pessoal também, tá? Por ele eu consigo te chamar. Aqui também dá pra chamar? Não sei se dá pra chamar aqui. Tá. Mas enfim. Ah, deixa eu mostrar mais um pouquinho desse trabalho aqui de anos. Esse é o livro dela. Pantocrator, o Cristo Pantocrator, editado pela editora Paulus. São só, deixa eu ver aqui o tanto de páginas aqui, só 295 até os créditos de imagem, né? Então são 295 páginas com ilustrações belíssimas, com textos muito profundos também, para ela trabalhar e trabalhar bem aí, para a gente desfrutar desse livro por bom tempo, sabe? Deixa eu ver aqui se eu chamo ela por aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu chamo ela daqui. Eu vou tentar chamar ela por outro lugar, já que eu vi ela vendo. Tcharam, aguardando. Não, por aqui não é uma boa. Esperar a professora Vilma entrar. Não, ainda não entrou. Bom, então deixa eu só falar uma coisa para vocês antes. Esse é um projeto que eu criei. Sim, olha aqui. Vamos, então. Deixa eu ver. Eu acho que eu chamei pelo lado errado. Dá licença, gente. Vocês viram o teto? É lá da casa dela, mas não era pelo teto, não. Professora Vilma, você tem que entrar pelo seu perfil pessoal. Você está pelo perfil da Beleza da Arte Sacra. Entra pelo perfil pessoal.
pelo celular, no caso, tá? Entra lá e aí eu te chamo, aí eu consigo te chamar. Gente, então, esse projeto Papo de Arte Sacra vem crescendo cada vez mais e já chamamos artistas, já conversamos com arquiteto, com várias pessoas, música sacra. Essa vai ser já a segunda pessoa convidada para participar também desse bate-papo de arte sacra, mas como teórico da arte sacra, né? E já está tomando um corpo muito bom, porque bom, é até um modo de apresentar vocês, os artistas, os intelectuais que trabalham para fazer essa beleza da arte sacra cada vez mais próximo da gente, né? Como eu sempre falo, a gente entra dentro da igreja e olha aquele painel belíssimo pintado por quem? Ah, por tal artista, eu estou vendo lá, mas quem é ele? E aí aqui nós temos essa oportunidade de apresentar os próprios fazedores de beleza de arte sacra, né? Ok, ela está dizendo que não consegue entrar pelo celular, então vamos pelo seu perfil mesmo, a beleza, tá bom? Vou te chamar por aí. Cadê? Vamos chamar. Está aguardando ela. Então é um modo de vocês conhecer artistas, arquitetos, que fazem esse trabalho bonito de... Ah, eu estou vendo o teto aí de novo, professor. Agora Ah, tá sim. fazendo... Ah, tá fazendo todo um drama para aparecer. Não estava conseguindo entrar. Olha o que aparece aqui. Você consegue ver? Ah, E sim, não eu. carrega. Ah, Achei que. entendi. Ai, que bom, graças a Deus. Professora, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito esse convite de participar desse bate-papo. Na verdade, é para engrandecer mais ainda esse projeto, viu, professora? Muito obrigado. Eu que agradeço e peço desculpas, porque pelo celular não estava conseguindo e achei que por aqui não ia dar. Mas que bom que Ah, entrou. ótimo, maravilha. E eu tô vendo já uns ícones ali atrás. Isso dali chama a atenção de iconógrafo, professora, você nem Olha imagina. aqui, ó. O Dá para negócio ver, brilha ó. de longe, ó. Que É. lindo. E tá escuro agora, né? É por isso que ele brilha, né? Porque o ouro tem essa capacidade É. de fazer esse reflexo. Lindo mesmo. Ah, é o que eu amo, Muito né? bem. É, ó, eu não queria te apresentar para fazer você mesma fazer esse favor para a gente. Eu sei que a senhora é doutora, professora, pesquisadora, escritora de vários livros. Fala um pouco, assim, se apresente para todo esse povo que está entrando aí. Eu sou a Vilma Tomaso, amante pesquisadora de arte sacra. Minha formação, a primeira formação foi letras, há muitos e muitos anos atrás. Fiz teologia, depois de muito tempo, quando meus filhos estavam adolescentes, que não precisavam mais de mim, fui fazer faculdade, fazer mestrado e doutorado. Fiz Ciências da Religião na PUC de São Paulo e me especializei em arte sacra. Se eu fosse fazer sua apresentação, eu ia ler só o seu currículo Lattes, não ia dar certo, sabe? Porque Não, eles não, têm... aquilo é muito chato. Essa É linguagem muito, acadêmica é muito chata. é muito extenso. É. E agora você já está lançando um livro maravilhoso também a nível de pesquisa, devoção e culto, quase isso também, chamado Maria Madalena. Fala um pouco dele, porque esse daqui eu já apresentei. O Cristo Ah, tá. Pantocrator eu já apresentei. Deixei ele aqui Agora, para você, porque dá para ver, ó. Dá para ver? maravilha. Dada Todo? sim. Tá vendo esse mosaico? Sim. É do nosso padre Rupnik. Então, vou falar esse livro. Ele nasceu, na verdade, na minha pesquisa de mestrado, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Porque eu queria falar sobre arte e queria falar sobre sacra, né? Arte sacra. E escolhi uma santa para falar, que era uma santa que eu gosto muito, que é Maria Madalena. Pensei que eu ia fazer um
o mestrado, uma pesquisa na iconografia de Maria Madalena, mas é enorme. Então, meu orientador, professor Eduardo Cruz, da PUC, falou, escolhe um artista e você vai fazer essa pesquisa. Escolhi El Greco, o mais difícil na época para mim. Por quê? Na época que eu fiz, tinha pouquíssima coisa no Brasil sobre El Greco. Eu tive que importar muitos livros. E eu descobri que ele era diferente. Ele ficou também 300 anos quase esquecido. Ele foi muito famoso na época dele. Depois ele ficou quase 300 anos esquecido. Depois ele foi ressuscitado no modernismo, né? E por que a arte dele é diferente? Porque ele foi iconógrafo. A primeira formação dele na Grécia foi de iconografia. Então, eu fiquei apaixonada, porque, como falava dele como iconógrafo, eu fui saber o que era isso, né? O que era fazer um ícone. E me impressionei muito. Bom, defendi tal, o mestrado. Aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu falei assim, já sei, vou fazer um ícone do Pantocrator. Não, a primeira minha ideia foi fazer da Trindade. Aí encontrei uma professora de russo da USP, ela falou assim, nossa, mas por que você escolheu o ícone mais complicado para fazer? Falei, então, se uma russa está falando isso para mim, é melhor eu não ir por aí. Escolhi o do Cristo Pantocrator. Nesse meio tempo, conheci o Cláudio Pastro, fiz várias entrevistas com ele, porque ele tem muita influência bizantina, você sabe, né? Ele tem influência românica, bizantina e moderna, Cláudio Pastro. E ficamos amigos, ele me deu muitas entrevistas, se você olhar no final do livro, tem a letrinha dele, porque em alguns encontros ele escrevia, falava, desenhava, né? Me dava dicas de livros, de leituras e tal. E dessas entrevistas estão no último capítulo, e pelo que ele foi me falando, eu fui pesquisando. Então, comecei lá nas catacumbas, se você vê o primeiro capítulo, começa com a arte das catacumbas e vai até o século XXI, né, com a arte pós-Vaticano II. Então, é isso. Muito bom. E Então, ele já que vamos... trouxe o Pantocrator para as igrejas do Brasil, né? O nosso querido Cláudio Pastro. Será que todo mundo conhece? Acho que sim, né? Pastro? Opa, sim. Sim! Sim. Eu falei, será que Assim, todos conhecem o Cláudio Pastro? sim, por bem ou por mal. É, Porque Pastro, hoje em dia, ele está sendo aquele tipo de artista amado ou odiado, né? Mas todo é, mundo fala. sim. Então, o que é bom é, porque talvez também não conheça, porque no final das contas tem o artista, aquele que as pessoas veem Cláudio Pastro, né? Ainda desde da década de 80, aqui no Brasil não tem muitas obras dele na década de 70, mas 80, e aí varando gerações, e também tem o Cláudio Pastro teórico, o Sim, escritor. Então, o escritor, o místico, o profundo, então conhece ele de várias formas. Então, sim, tem muitas pessoas conhecem que assim. Aqui, cabeça, hein? Que cabeça que ele era. ele Um homem à sim. frente do seu tempo, meu Deus do céu. Então vamos começar falando justamente pelo tema, Cristo Pantocrator. Mas todo mundo conhece, professora, Cristo Pantocrator. Mas afinal de contas, quem é esse Cristo Pantocrator? Porque muitas vezes a gente fala assim, Cristo Pantocrator é Cristo Pantocrator. Mas o Cristo Pantocrator é aquele Cristo antes da encarnação, que estava lá com Deus na eternidade, junto com a Santíssima Trindade. É o Cristo Rei encarnado, que fez parte do nosso tempo, ou o Cristo Pantocrator é o Cristo sentado à direita do Pai, que há de vir e julgar os vivos e os mortos, enfim, que é posterior à encarnação, ou aquele que em algumas basílicas mostra até o chagado, né? Não aqui no Brasil. Mas quem é o Cristo Pantocrator? Do juízo final, Chagado, você quer dizer? Sim. Chagado é do juízo final. Uhum. O Cristo Pantocrator, a ideia dele está no Antigo Testamento já, né? Quando fala de Senhor, nós temos o Pantocrator já.
para falar uma definição assim bem simples e clara, a imagem do Pantocrátor, a imagem, porque a ideia do Pantocrátor já está no Antigo Testamento, tá? Uhum. A, Daniel, o livro de Daniel. sim, e a criação mesmo, né? Deus disse, Deus Sim. disse, acontece. Deus disse, acontece. Bom, enfim, a ideia do Pantocrátor já está no Antigo Testamento e o Cristo Pantocrátor, ele abarca mais ou menos tudo isso que você falou. E a imagem dele, o que que é? Ele é o Criador e o Redentor. Então ele Eu já acho pega que logo. para a gente fechar, assim, para as pessoas entenderem bem, o que que eu tenho lá? O Criador e o Redentor. O Deus uno e trino. O alfa e o ômega. Exato. Mas qual o único que se mostrou, que encarnou? A segunda pessoa. Então, é sempre a segunda pessoa que vai aparecer. Mas ele não é só o Cristo. A gente pode dizer melhor que ele é o Pantocrátor. Ele é o Criador e o Redentor. Porque sabe uma coisa que eu aprendi e eu recomendo a quem não sabe, muita gente eu acredito que deva saber, é que a gente lendo o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, a gente entende melhor. Por que que Deus não permitiu imagens? Porque ele queria moldar o filho dele. Ele vai dando dicas. Quando a gente lê por aí, porque a linguagem bíblica é toda simbólica, por isso que a arte sacra é simbólica, não pode ser naturalista. Você, como iconógrafo, você deve entender bem de símbolo, né? Sim, sim. Então, Falando nisso. por quê? Porque o Antigo Testamento ele só é compreensível à luz do Cristo. E é interessante que a nossa liturgia é muito rica, porque nas nossas missas, as leituras, sempre uma é do Antigo, depois tem o Salmo e o Novo Testamento, geralmente, né? Não sei quando, muitas vezes, em algumas épocas, não, mas normalmente no tempo comum é assim que acontece. Agora na Quaresma também. Então, tem sempre, porque tem aquela conexão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, é por isso que eu falei, quer entender bem a figura do Pantocrátor? Ele é o Criador e o Redentor. Eu acho que ela é a melhor definição. E atravessa por toda a história e ainda aquela eternidade que ainda há de vir. Então ele perpassa toda a história na figura da presença daquele que a gente está. Ele é o Senhor da história, né? Até hoje eu pedi, como a gente está sem. Eu tenho um grupo de pesquisa na PUC, muito querido, lá no Labo, e uma pessoa que está no grupo, uma querida, ela perguntou, professora, mas não é o Cronocrátor? Eu vou ainda responder para ela, não sei se ela está entendendo. Porque ele está além disso. Sim. Ele não é só o Senhor do tempo, ele transcende o tempo, ele é mais do que isso, né? Uma tradução bem pegando ao pé da letra do grego seria o onirregente, né? Aquele que tudo rege. Onirregente. Isso. E o Cláudio gostava muito da definição do Gregório de Nissa, né? Aquele que tudo rege. Sim. Aquele que tudo sustenta. Porque tem muitas pessoas que confundem. Abarca muita coisa, né? Tudo tem muitas rege, pessoas que tudo sustenta. Eles confundem com o criador de todas as coisas. Mas ele não só cria, como você terminou de falar cria agora. Cria e redime, né? Criador e redentor. E sustenta, por isso que você falou. Ele cria e sustenta até onde foi. Então ele é mais do que só um criador, né? Ele cria, muito sustenta mais. E redime. Porque senão a gente cai no teísmo, né? Aquele Deus que cria e fica lá olhando o que vai acontecer. De boa, né? Como diz, né? O nosso Deus sustenta, nosso Deus interfere na nossa vida, né? Exato. No Antigo Testamento é muito visível isso. A gente vê que Deus se metia na vida dos hebreus.
Ele fala, ó, pode fazer isso. A lei era dada por ele mesmo. Quem que falou que não podia fazer imagem? Ele. Ó, não faça imagem, porque quem vai esculpir a imagem do meu filho sou eu. Não sou você. Quer dizer, não está isso escrito, logicamente, Exato, né? Para mas a a ideia gente deixar mais claro isso. Professor, Mas e é muito bonito, né? quais são essas características, dizer assim, né, principais para se reconhecer assim, uma imagem do Pantocrator? Bom, o tipo físico do Pantocrator foi o siríaco, né? Aquele tipo árabe. Assim, a gente vê que Uhum. ele é um homem. Não sei se você tem algum aí para mostrar, Deixa eu pegar. que é o tipo. Então, eu posso pegar aqui do livro. É, É eu acho o que tipo siríaco. se eu mostrar daqui e a senhora explicar daí, eu acho que Esse, fica por mais exemplo, fácil. olha, está na página 72. Eu já estava São na conta... 71. Dá para ver aqui, ó, Tá, 71. então faz assim, Esse. eu mostro de cá e você Ah, tá. apresenta, e vai apresentando daí. Ele tem a barba, o cabelo repartido, às vezes tem essa franja que a gente chama, né? Tem o nimbo crucífero, né? Sempre. O único, a gente saber se é Cristo ou não, tem que ver a cruz na auréola, né? O nimbo crucífero. Com uma mão ele abençoa, essa é a bênção, né? A maneira Grega, e a grega. outra mão ele carrega a palavra. E a barba, os olhos sempre abertos e grandes, nariz afilado, como todo ícone, e a boca pequena. Isso é uma tradição de quase todos os ícones, né? E Sempre de ele busto. geralmente, né, no primeiro esse é o a gente chama de Cristo do primeiro milênio, né? Ele ficava nas ábsides da igreja e tinha um significado, porque enquanto o fiel entrava pela nave da igreja, ele sabia que, apesar de tudo que acontecesse, ele se encontraria com ele lá, sabe? Era o final da vida dele, era o encontro com ele. Então, tudo é simbólico, né? A arte do primeiro milênio era assim, esse Cristo. E não tem a ver, viu, Walter? É bom a gente deixar bem claro que não tem a ver com poder, nada de poder terreno. Não tem a Sim, ver. Não tem. exato. É Porque um aquele que poder. tudo cria e tudo sustenta está acima de qualquer rei imperador na face da terra, certo? E a maioria dos pantocrator, pelo menos da igreja bizantina, eles são mostrados de busto, né? Sim, aqui, essa parte. Exato. E aqueles que já vem já nos ícones menores, ainda medievais, eles já apresentam um Cristo de corpo inteiro, ou melhor, um Pantocrator de corpo inteiro. Aquilo também é uma figura de Pantocrator? Como é que... Aqui, isso tá, você vai ver no segundo capítulo, esse da Idade Média, é Uhum. uma Gestas Domini, você vai ver que é uma leitura do bizantino da Idade Média, que é da arte românica, que é maravilhosa. Agora, o busto, exato, esse é o famoso, né? Está É. lá em Barcelona, eu visitei esse, muito bonito. É esse aí. Você pode ver que é uma arte naive, né? Porque eram os É. monges e as pessoas e os, vamos dizer, agora não pode mais falar bárbaros, né? É politicamente errado. Mas era esse Mas povo era. que a igreja cristianizou, que era um povo às vezes mais rude, que fez essa arte. Essa é a verdadeira arte da igreja. É linda a arte românica. Eu amo a arte românica. É muito lindo. As lâminas Isso. desse livro são Mas vamos maravilhosas. voltar para o busto, só para a gente não perder o foco. Sim. Por que a cabeça? Por que aqui? Porque a igreja é assim. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, tudo é simbólico, inclusive na arquitetura. Nas ábsides tinha a cabeça de Cristo, corpo, né? Porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Faz muito sentido isso, né? Sim, bastante. E esse é Eu só do visitei busto. igrejas lindas que têm exatamente essa ideia, né? Foi a gente chama de Cristo do primeiro milênio. Por exemplo, as igrejas estão lá na Sicília, Cefalu e outras, enfim, são todas muito bonitas, Esse Cristo que você falou é bem conhecido mesmo. bem Nos famoso, livros né? sempre tem que ter ele, né? Parece.
E falando assim, já você está fazendo mais ou menos uma trajetória histórica, dá para a gente fazer também de uma maneira de trajetórias sobre a origem não a origem, sim, a origem da formação da imagem do Pantocrator? Ah, sim. Porque, deixa eu só imaginar, ou então falar um pouco para a gente tomar de base, porque a gente sempre toma por base, como a formação da imagem da arte cristã, a base que a maioria dos livros tratam é as catacumbas de Santa Priscila, Domitila, enfim, as catacumbas. Mas existia alguma coisa pré-cristã que já iluminava as artes catacumbais? Olha, é o seguinte, vamos entender a sua pergunta. As catacumbas que a gente conhece, a maioria delas está em Roma por causa do terreno. Você sabe que não é em Uhum. qualquer lugar que tem o terreno próprio para se ter catacumba. E bem nessa época, eu até escrevi um livrinho pequeno sobre isso, a arte mural das catacumbas. Os romanos da época em que a arte sacra começou, eles não enterravam as pessoas, eles incineravam, né? Depois jogavam as cinzas. Eles tinham lá o culto deles, mas era diferente, a Ezequias, vamos dizer. Quem não incineravam eram os judeus e os cristãos depois, por causa da ressurreição. Eles achavam que o corpo não poderia ser incinerado. Então, sempre, em relação à arte agora, isso é um dado, né? Em relação à arte, desde do Paleolítico, que a gente tem conhecimento, a arte sempre foi sacra e a morte sempre foi um mistério. Então, tem arte sem ser a arte das catacumbas, a arte sacra sem ser a das catacumbas. Não sei se foi isso que você perguntou. Sim. Uhum. Sim? É isso? Uhum. Se eu Sim, pode entendi? continuar. Uhum. E a arte começou ali. Era uma arte, eu escrevo até aí bastante coisa, era uma arte alegre, porque eles achavam, como deu sentido para a vida deles. Eles sabiam que, não sabiam o que aconteciam depois da morte, né? Só que veio um povo lá que ensinou para eles que o Deus deles foi crucificado, que era uma morte vergonhosa, a cruz era uma morte não digna, né? E Uhum. apareceu depois e conviveu dias com eles. Eles colocaram a mão e conversaram e comeram com ele. Então, isso foi uma coisa assim que mexeu com todos eles, né? E depois, o que eles faziam? Repartiam o pão, ali que começou a Santa Missa, né? E eles já entendiam que era o corpo de Cristo, que eles precisavam ter aquilo para se fortalecer espiritualmente, né? Então, eu sempre digo que os primeiros cristãos, eles entendiam muito pouco de teologia, mas eles viviam muito o cristianismo. É, Diferente da gente hoje que entende muito, sabe muitas coisas, né? Mas vive se vive pouca, pouco. né? Nós É, somos um povo, os cristãos parece que têm vergonha de se mostrar como cristãos. porque agora, só pegando essa deixa aí, eu acho que é porque é muito demorado, professor, partir daqui do racional, e além de ser demorado, como é uma descida do racional até o coração, porque a Demora. vivência é muito mais dolorosa, e como tem sempre essa kenosis, essa descida, ninguém quer se humilhar em descer e fazer isso. É melhor ser um intelectual e saber e conversar bem, e falar bem e de vivência nada. Agora, isso já dá uma outra deixa também para a gente explicar um pouco como é que surge essa. Porque se parte mesmo da cultura de um povo e eles acham aquilo dali bonito e é representativo para eles, futuramente essa representatividade vai partir também para o lado da liturgia, do culto também, não é? Sim, sim. Por isso que a partir daquele momento que eles começam a entender que estamos celebrando aqui, mesmo no meio dos mortos, existe posteriormente o uso das imagens na liturgia. A partir dali também já inicia isso. Sim. Uma coisa só. Você sabe que eu fui as catacumbas umas 2 vezes. Não, fui 3 vezes catacumbas. E fui
também, não a primeira vez, mas as últimas vezes que eu fui, essas 2 vezes, eu fui mesmo para pesquisar, Uhum. eu queria saber. E uma coisa que nós temos, eu não sei por quê, mas todo mundo fala, e os conhecers, aquelas pessoas que entendem muito, que pesquisam muito, diz que é um mito, é que eles não celebravam lá. E se você já foi lá? Não, Quem eu já não saí foi do para as Brasil. Não, eu só catacumbas? saí do Brasil ali na divisa Mas, do mas Amazonas. ah, não, mas pela internet a gente viaja o mundo inteiro, pode ficar Ah, sossegado. sim? Sem Se problema. for por isso, E eu já viajei muito. agora com vírus a gente só vai viajar de casa enquanto tiver essa pandemia. Então, as catacumbas são muito estreitas. Tem algumas que você entra, tem algum espaço maior tal. Mas você imagina, Roma tinha vamos falar de Roma, não é só estou falando de Roma e não é só não todo o Império Romano, tá? 1 milhão de habitantes. Os cristãos eram a minoria. Imagina se tivesse, sei lá, 10 mil cristãos. De 1 milhão, 10 mil fossem. Como que vai entrar na catacumba? Me explica. Não Sim, dá, sim. eram casas mesmo. As pessoas abastadas, mesmo na época da repressão, vamos dizer assim, que era interditado, eles não podiam celebrar, que era proibido. Pessoas ofereciam as casas, depois construíram casas para isso. Tem a Domus Ecclesias, não é só na casa deles, não. Eles construíram casas para isso. A gente tem, a arqueologia foi uma maravilha, porque mostrou tudo isso, né? Muitos mitos caíram por causa da arqueologia. E um deles é que eles celebravam, eles podiam se esconder nas catacumbas, é um ótimo lugar para se esconder. Mas celebrar ali é um pouco complicado, é bem difícil. Então havia isso eu fui pesquisar, né? Mas continuando na sua questão, depois que houve o edito que foi em 313, 315, né, de Milão, Milão. que eles puderam celebrar, então essas pessoas mais abastadas compraram armazéns ou fizeram para fazer as igrejas. E o próprio imperador deu algumas basílicas, que eram construções daquela época que eles usavam como edifícios públicos, né? Os romanos usavam, para que eles fizessem as celebrações. Porque, como eu te falei, outro mito também, os cristãos não eram a maioria nesse tempo, ainda não eram, seriam mais tarde, mas nesse tempo não. E aí os artistas, eu tenho que ver, se você for lá, e quem tem o livro, ó, já vi que perguntaram o nome do livro é O Cristo Pantocrator, da editora Paulus. Tem um artigo aqui, da página 125, Entre Teólogos e Artistas. Eu até marquei aqui. É nessa página que tem esse... A cabeça de uma Entre escultura Teólogos aqui, e né? Artistas. Aconteceu o seguinte, isso Cláudio me falou, e eu achei tão, assim, diferente que eu fui pesquisar, e realmente tinha toda a razão. Ele falou o seguinte, que os artistas imperiais eram os melhores artistas, tá certo? Trabalhavam para o imperador. Não entendiam nada. Falava assim, mas quem é esse Cristo desses cristãos? Quem é o Deus deles? O Deus deles é aquele que é o maior de todos. Ah, é? Então ele é igual ao Júpiter? É igual ao Júpiter. Como é que era a imagem de Júpiter? Sim. Tanto é que eu coloquei aqui e deixa eu ver se dá para mostrar para as pessoas. Qual a página? Enquanto isso, eu Júpiter vou... sentado, né? Porque Júpiter era o deus dos deuses. Está na página 127. Olha a imagem do Júpiter. Mais uma. Essa é uma, né? Dá para ver? Eu estou mostrando aqui também, pode falar. Esse está no Hermitage. Essa foi a que eu achei melhor para colocar aí no livro para ilustrar. Então, eles falaram, é assim. Então, o que eles fizeram?
tiraram a cabeça do Júpiter e puseram a cabeça do Mandilhão de Edessa, ou da Verônica, a face de Verônica, como a gente diz aqui no Ocidente, né? Então foi assim que nasceu a ideia do Pantocrator. Não sei se Nada fica se claro. cria, né? Tudo se copia. Sim, só criatura, do nada só Deus, só Ele, só Ele. E eu fui procurar isso que o Cláudio falou, não foi fácil achar, mas eu achei num pesquisador ótimo que chama François Bupsplug. É um livro enorme e deixa eu ver se eu mostro aqui. Será que dá para mostrar? Acho que bobagem, né? Depois a gente escreve aí. Mas eu achei exatamente a ideia que o Cláudio falou, e eu perguntei para o Cláudio se ele conhecia esse autor, o Cláudio não conhecia, esse pesquisador francês, né? Ótimo, tem vários livros, é excelente. E, enfim, foi aí que começou essa ideia do Cristo Pantocrator sentado, mas da cabeça, porque Cristo está nas cartas de Paulo, né? Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, a arte litúrgica ela é toda baseada na palavra. Por isso que o iconógrafo ele tem que ser um homem, uma mulher que busca a Deus e que entende também, né? Porque não dá para você entender arte sacra sem saber a palavra, né? Eu já ia fazer a mesma pergunta, mas agora vamos avançar um pouquinho mais, já que você fez esse resgate histórico de toda a formação da imagem do Pantocrator. Então, a gente conversar um pouco sobre a evolução. Agora há pouco você também já estava começando a partir, mas depois deu uma retraída, porque não era o momento, eu acho, que era justamente falando da arte românica, que se baseia praticamente, na verdade, o Naif basicamente se baseia na arte românica. Como é que houve essa evolução, dizer até os dias de hoje? Porque hoje é engraçado, quando a gente fala de Pantocrator, todo mundo já entende. Ou então a maioria das pessoas já entende que é um Cristo sentado, geralmente é numa postura bem ereta, majestoso, e com o olhar sempre frontal, né? Um pouco levemente à direita, à esquerda, dependendo da comunicação que quer se dar. Mas a gente já está formado na mente essa imagem do Pantocrator hoje, graças, como você falou, a Cláudio Pastro, né? Mas como é que foi se dando isso até chegar essa ideia que nós temos hoje? Bom, a gente tem que pensar uma outra coisa também. Durante 1000 anos, o Cristo Pantocrator reinou sozinho, Soberanamente. soberanamente. Até que a igreja começou uma outra fase, que foi deixando o Cristo mais humano e menos divino. Porque a gente tem que falar aí do crucifixo, né? O crucifixo do primeiro milênio era o Cristo vivo, morto, aliás, crucificado e ressuscitado. É, ele não tinha chaga, Tinha não tinha. morrido e já tinha Oh, meu ressuscitado. E God. Não. vestido, Sim, né? Então era o Cristo geralmente com roupa, né? Vestido com roupa. Ele era o Cristo rei ressuscitado. exatamente. Na iconografia a gente chama esse Cristo do Rei da Glória. Ele não está Sim. escrito lá naquela plaquinha lá em cima, o INRI, que a gente sempre conhece, mas é o Rei da Glória. Então, depois começou a entrar um devocionismo na igreja, Mater Dolorosa, toda aquela coisa também, Uhum. talvez pelo sofrimento do povo, e o Cristo começou a ficar de olhos fechados, de cabeça caída. Eu falo isso aqui também, você vai ver. Até que a Europa, de repente, se prostrava diante de um Cristo morto, Sim. né? Totalmente morto. Em alguns lugares, até depende do que você está vendo, até com a pele já necrosada. Ele
representado assim, que é uma heresia, né? Os tons mais Porque nunca esverdeados. aconteceu. Não aconteceu isso, a gente sabe que não. Então, quer dizer, ele precisou ser ressuscitado, eu brinco com isso, no Concílio Vaticano II, porque foi pós-Concílio Vaticano II que começou um resgate do Cristo vivo, vamos dizer assim, né? Das duas naturezas. Porque primeiro parece que achavam que era só divina, depois colocaram só a humana. E agora parece que estamos resgatando o Cristo, Deus e homem. É uma história longa, né, Walter? Mas aqui Sim, no livro todo mundo encontra tudo. mais de 200 páginas aqui de história até chegar ao que nós temos hoje. Mas foi um resumo bem interessante. Não sei se está ficando claro isso. Tá sim, professor, não se preocupa, tá sim. E a live vai sempre ficar disponível. Isso quer dizer o quê? Que se a pessoa teve essa curiosidade, aqui é só um momento de fomento, sabe? Você está despertando o interesse nos outros. A live vai ficar salva. Então as pessoas podem assistir novamente, pode pesquisar, você está dando fontes, está ficando muito bom. Não se preocupa. Que bom, que bom. E vocês agora, artistas estão fazendo, né? Tá bonito agora, porque as coisas estão acontecendo. Professor, isso aqui eu acho interessante, porque é aquilo que eu falei para a senhora que eu ia dizer aqui para todo mundo, tem muitas pessoas assistindo, é que nós precisamos de pessoas igual a você. As pesquisadoras, os pesquisadores, aqueles que se doam, já que, como a senhora fala, né, a senhora não pinta, mas a senhora nos dá essa bagagem, nos dá essa bagagem intelectual e de pesquisa para a gente também poder embasar as nossas pinturas. Porque uma riqueza não só de história, quanto de ilustração, quanto de curiosidades que traz o seu livro, para nós é interessantíssimo demais. Até como fonte de pesquisa e também como fonte de até inspiração também, professor. Então, nós precisamos de vocês. E essa apresentação histórica, desde lá da origem até os dias de hoje, a gente entende muita coisa. Que era o Pantocrator que nós temos hoje, não partiu assim, Cláudio Castro veio com a bagagem também do Pantocrator. Não. Nós temos o quê? O Brasil tem pouco mais de 500 anos. A história da igreja tem muito mais que 2000 anos. E uma coisa, sabe, Walter? Cláudio Castro era um homem muito culto. Ele entendia muito de liturgia, muito. E muito de teologia também. Ele entendia da patrística, ele entendia dos santos padres, e era uma cultura mesmo. Foi para mim uma bênção muito grande o convívio que eu tive com ele, sabe? Devo muito a ele. Inclusive, nesse livro, eu sempre falo, eu gosto de falar, porque quando gratidão é uma coisa que a gente tem que ter sempre, né? Quando eu fiz esse trabalho do Pantocrator, depois foi tanto, vamos dizer assim, sacrifício, foi tanta coisa, tanta pesquisa, tanta leitura, tantas noites em claro, isso, aquilo, que quando a gente acaba, coloca na prateleira e fala assim, agora eu quero férias, né? Pouco tempo depois ele me liga, Vilma, o que você vai fazer amanhã, ou depois de amanhã, era um dia assim. Eu falei, qualquer coisa que eu tivesse, ia falar nada, né? Falei, não, Cláudio, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu quero te levar na editora. Você tem uma cópia do seu trabalho? Vou publicar. Vamos publicar seu trabalho. E foi assim. Foi graças a ele que me pegou pela mão. Ele passou na minha casa e me levou. Quer dizer, ele foi, me apresentou e eu fiquei. Lógico que eu reescrevi trabalho todo, porque aquela linguagem eu achava que estava muito complicada. Refiz o livro, porque eu não vou entregar assim, né? E é isso que você viu aí, deu esse trabalho. Professora, com tanta bagagem que a senhora tem, principalmente, a senhora devia fazer mais conteúdos online, viu? Principalmente lives, assim, ó. Veja se pega essa galera aí de arquitetura, arte sacra, que a senhora já chamou toda e faça, porque a gente precisa demais do que tem aqui dentro. A senhora me fez um passeio aí rapidinho
pelo seu escritório aí, me mostrou tanto de biblioteca, tudo bem, mas fora os livros, ainda tem a bagagem cultural de viagem, de conhecimento que a senhora tem. A senhora devia fazer isso mais, viu? Sabe que eu tenho uma página, né? Você sabe, a beleza da arte sacra. Sim, lá tem uns conteúdos, Então, mas posso são fazer conteúdos, lá, é verdade, né? Quem conteúdos sabe? pequenos, conteúdos curtos. E é bom, fomenta, sabe? Fomenta. A gente fica com fome, dizer assim, literalmente. Mas quem É, é que vai dar esse alimento muito mais denso, né? Então, um livro desse daqui, a gente tem a publicação, mas falando pela autora é muito melhor. Agora, uma outra coisa que, assim, já para finalizar também a live, e aí eu deixo aberto até onde o Instagram deixar, né? Eu não sei quanto tempo tem. uhum. É, como a senhora falou, que a arte sacra ela é muito simbólica. Então, pelo fato de ser simbólico, ele traz uma mensagem, ele leva uma mensagem, ele contém uma mensagem. E, e que mensagem? Agora eu falo não da arte, mas eu falo da senhora, com tanto tempo de estudo. Que mensagem, a seu ver, o Pantocrator nos fala hoje, né? Principalmente para o ano moderno, o homem moderno, né? Olha, eu acho que é tanta coisa, porque, a meu ver, ele é a esperança, né? É o devir, é a promessa do Apocalipse, da gente se encontrar na Praça de Ouro, né? Onde o sol não existe a sombra, só a luz. Então, acho que é a plenitude da promessa de Cristo, é a plenitude dessa, é a realização. Então, é por isso que eu acho muito bonito o Cláudio e outros artistas, o nosso querido Marco Rupnick, que está fazendo os mosaicos de Aparecida agora, né? Acho que todos sabem sobre esse artista, né? Mas de Marco Ivan Aparecida? Rupnick. De Aparecida? Sim, os Então mosaicos da parte externa. Ah, Sim, sim, terno, ok. Uhum, entendi. os mosaicos da parte externa. Não, a parte interna, a maioria foi Ficou feita todo pelo Luiz Cláudio é. Castro. Mas é colocar novamente o Cristo Pantocrátor, o Pantocrátor, nas absides, porque é essa esperança, quer dizer, você vai, quando você chega na celebração, você já está lá. Porque no momento da liturgia, você está na ceia do Senhor, né? Você participa daquele momento. Por que as cúpulas das igrejas têm esse formato, né? De abóbada? Porque o céu desce à terra. Então é a presença dele. E o que tem melhor do que isso, a presença? O caminho, a verdade, a vida, né? Parece que deixou a crítica logo para os arquitetos aí também, porque hoje em dia quase os arquitetos não fazem mais absides, Hã? cúpulas. Então, não, estou falando que é uma coisa antiga, mas ah, as igrejas tinham a cúpula porque tudo tinha uma razão de ser, né? Sim, hoje ainda também tem, né? Mas muito bem, professor, eu agradeço demais, demais a sua participação. Espero poder contar com a senhora para outros detalhes. A gente pode falar um dia, talvez, só de um detalhe do Pantocrato. A senhora faz esse passeio histórico na mão que abençoa. Aí pronto, a gente passa uma hora inteira falando. Mas é isso, vamos sim. Quando você quiser, eu posso falar também do novo livro, né? Ah, tem, Maria Madalena Da está vendo aí Madalena. o novo livro, no mesmo formato, com lâminas, com material de pesquisa maravilhoso. Tem muitas, tem mais de 100 imagens no novo livro. É muito bonito. Graças a Deus ficou muito bonito. Os dois da Paulus Editora, né? Isso é Ah, importante falar. Paulus está produzindo maravilha. coisas muito bonitas. É, de fato. Então, boa Professor, noite a então, todos e agradeço. Não sei se eu fico ou eu saio, você que sabe. Então, eu tchau, encerro tchau. aqui, aí acaba a transmissão. Então, até a próxima, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite a todos.